Muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço à Comissão de Trabalhadores da RTP a presença e terem sempre acedido. Já tínhamos marcado uma outra vez em que acederam logo à data que nós tínhamos marcado. Depois houve um adiamento, não por razões invocadas pela Comissão de Trabalhadores, mas sim porque deslizaram todas as audições neste âmbito, isto é uma audição marcada na sequência de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre os planos urbanísticos e sobre os terrenos, eventuais vendas. Enfim, o requerimento nós já tivemos uma audição hoje, como os senhores sabem, do Conselho de Administração. Esse foi por requerimento do Bloco de Esquerda, do PSD e do PS. Este foi um requerimento do PSD, mas de facto aprovado por unanimidade por todos os grupos parlamentares da Comissão. É um tema que é extremamente importante para todos, não só para a empresa, não só para os seus trabalhadores, mas para a sociedade em geral, uma vez que a RTP, a senhora deputada, terá a oportunidade de falar, mas é de facto um tema que hoje de manhã empolgou bastante todos os grupos parlamentares, todas as partes, e que é bom sinal quando as pessoas expressam as suas opiniões livremente e sem nenhum condicionamento. Muito bem, da parte da Comissão estão aqui quase todos os grupos parlamentares, isto é, estão alguns dos grupos parlamentares, PS, PSD, Bloco de Esquerda, e eu há pouco vi o Partido Comunista Português, mas virá. O CDS-PP e o Grupo Parlamentar do PAN não estão presentes, mas temos aqui uma maioria, contando quer com as presenças, quer com quem está a assistir por via Skype. É muito importante que saibam isso, porque todos os deputados desta Comissão e outras pessoas que até quisessem assistir estão na reunião. Uns aqui, outros, enfim, onde for, através do via Skype. Da parte da Comissão de Trabalhadores, temos aqui o Dr. Nelson Silva, temos a doutora Isabel Moreira. Eu reagi negativamente a ser ela a ficar ali atrás, mas começam-nos a criar este hábito e isto não pode ser. E o Dr. Rui Sá, também da Subcomissão dos Trabalhadores do Porto, está aqui presente. Isto, curiosamente, há muitos deputados aqui nesta comissão que são eleitos pelo Círculo Eleitoral do Porto. Há vários coordenadores e outros que não são coordenadores, e eu também sou do Círculo Eleitoral do Porto. Portanto, é algo que nos une. A grelha já devem saber como é que é, mas para o caso não saber, existe uma primeira ronda em que o primeiro grupo parlamentar a falar é o requerente, portanto, ou seja, vai ser o grupo parlamentar do PSD a intervir. Depois 5 minutos, depois vocês têm 5 minutos para responder e assim sucessivamente, depois por ordem de protocolar, todos os grupos parlamentares. No final desta ronda tem 2 minutos, o grupo parlamentar do PSD, porque é o requerente, tem 2 minutos e os senhores têm 2 minutos para responder. Depois existe uma segunda ronda, que são 15 minutos a dividir pelos grupos parlamentares que estiverem cá ou que estejam a participar via Skype, e o tempo que os senhores deputados utilizarem, idêntico no total. Os senhores têm o mesmo tempo para responder. Eu agradecia que cumprissem os tempos. Sim, é muito importante cumprir os tempos, porque houve quem quase duplicasse o tempo na audição da manhã,
E depois houve quem mais que duplicasse o tempo de manhã e eu estava distraída, não reparei e pronto. Mas enfim, eu peço que de facto cumpram os tempos. Agora, para começar, e a partir daqui já não vou dizer muita coisa, é o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José Cancela Moura. Por favor. Se pudesse dar assim um jeitinho assim para nós o vermos a falar, agradecia. Senhora Presidente, senhores deputados e também aos membros da Comissão de Trabalhadores da RTP, obrigado pela vossa disponibilidade, também é importante. Instada diretamente para se pronunciar sobre o que sabia ou não sabia da alienação de terrenos do Centro de Produção Norte e que mandato havia conferido ao Conselho de Administração para isso, a senhora Ministra não disse nada. Questionada sobre as diligências que pretendia incitar quanto à afetação de recursos, decisões estratégicas e requalificação do Centro, a senhora Ministra disse outra vez nada e, caso houvesse venda, que o acionista se pronunciaria na Assembleia Geral. O senhor Secretário de Estado, que foi administrador até 2018, também disse que não sabia nada. Nós compreendemos, lembrem-se, por favor, das produções fictícias. O senhor Presidente do Conselho de Administração, depois de andar um ano a negar as evidências, no final do passado mês de fevereiro, quando toda a gente sabia e falava do assunto à boca pequena, lá admitiu a existência, passo a citar, de uma operação de alienação de terrenos com o alegado fito de financiar a requalificação e reequipamento técnico do centro, mas reservou para momento oportuno qualquer esclarecimento adicional. Hoje ele teve a oportunidade nesta comissão, mas infelizmente saímos como entramos, exatamente sem saber nada. Do que nos contaram, em final de janeiro terá dado entrada na Câmara um projeto preliminar para a requalificação do centro que prevê a alienação de 2/3 dos atuais 45 mil metros quadrados. Um pedido informal, que não vincula ninguém, destinado só para que a Câmara possa dar o seu pré-compromisso e que prevê a demolição do Estudo C, a alienação de 30 mil metros quadrados de terreno, com 3 parcelas distintas, uma para um arruamento e 2 parcelas, uma para um hotel e outra para uma residência sénior. Parece óbvio que esta solução implicará a perda de capacidade e o acantonamento do Centro de Produção do Norte à área que já está edificada e que pode fazer perigar de forma irreversível a expansão e consolidação da atividade do centro. Como, por exemplo, e isso saberão explicar melhor que nós, a transição da emissão da RTP para a alta definição obrigará ao dobro do espaço para estúdios relativamente ao atual sistema, outra vez o dobro para 4K e outra vez o dobro para 8K. E quando invetivamos a senhora Ministra ou o Conselho de Administração sobre o que verdadeiramente querem do Centro de Produção do Norte, o que mais se ouve são 3 coisas, que é muito importante, que vai ter mais investimento e que vai aumentar a capacidade de produção. Não se compreende, portanto, como é que o Conselho de Administração quer vender o centro e quer ficar com o centro. O PSD, esta manhã, nesta comissão, tentou perceber, mas não alcança de todo como isto é possível. Quando, perante uma decisão que pode comprometer o Centro de Produção do Norte, ouvimos um Conselho de Administração a falar dos jornalistas brilhantes do Norte que trabalham no Centro de Produção, do livro publicado sobre o Centro de Produção, em que o Presidente do Conselho de Administração fez o prefácio, e que esta operação é o projeto estratégico mais importante do Centro de Produção dos últimos 20 anos, peço desculpa, mas como sou do Norte, só posso desconfiar. E usando outro termo do Norte, é importante que o Conselho de Administração saiba, e todos saibam, que nós não somos lorpas. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E com a pandemia, e uma graça, o provérbio até pode ser tido em sentido literal, nós não nos importamos nada. Faltou ao Conselho de Administração dizer que nem sabe do que fala, porque só em dias de festa é que esteve no Centro de Produção do Norte, ao que sabemos. Mas interpelado hoje nesta comissão, o Conselho de Administração disse que não havia projeto, mas disse que havia projeto. Disse que quer vender, mas disse que não há interessados. Disse que os terrenos a alienar são um ativo importante, mas disse que os terrenos a alienar não são produtivos. Como disse o meu companheiro Paulo Rios, declarações que oscilaram entre o riso e as lágrimas. O que constatamos é que a RTP
é que na RTP o Estado é o único e principal acionista e parece que ninguém sabe de nada, nem a Sra. Ministra, nem o Sr. Secretário de Estado, porque dizem que é com o Conselho de Administração, nem o Conselho de Administração que diz que informou o Governo desta decisão através do relatório de atividades. A nossa esperança reside só nos trabalhadores e principais interessados na decisão do Conselho de Administração, ou nesta decisão que o Conselho de Administração ensaiou. O Conselho hoje, em instâncias dos deputados, afirmou, são 6 afirmações, que ficarão à vossa consideração, que investiu 1,5 milhão no Centro de Produção do Norte só nos últimos 18 meses, num total que se prevê de 5 milhões. Perguntamos nós onde, ou se estaremos a falar da obrigação do contrato de concessão sobre a transição para o digital. 2. Que a alienação dos terrenos obedece ao princípio de boas instalações, que a operação urbanística resultará na edificação de mais 590 metros quadrados de nova construção, que o projeto prevê uma potencialidade construtiva de mais 3.000 metros quadrados para a RTP, que excede largamente a capacidade de produção do Centro de Produção do Norte, que o Centro de Produção do Norte passará a ter 3 estúdios, um com 550 metros quadrados, equivalente ao estúdio C, outro de 220 para a informação e um outro de 158 metros quadrados. Finalmente, que a alienação que se pretende, afinal, não excederá 50% dos atuais 45.000 metros quadrados. Por isso, peço que digam da vossa justiça, confirmem, desmintam ou, por simplesmente, deem o vosso contributo, sobretudo daquilo que sabem, porque será já uma exceção, porque o vosso interesse, neste caso, podem crer que é igual ao interesse do PST, saber como são geridos e gastos os dinheiros dos nossos impostos na RTP. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Utilizou mais de 6 minutos. Passo agora a palavra... Sim. Passo agora a palavra a Nelson Silva, coordenador da Comissão de Trabalhadores da RTP. Por favor. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Sra. Presidente. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui. Só dar aqui uma nota prévia. O Rui Sá, que ficou na mesa, não ficou lá atrás, não foi por discriminação, foi porque o Rui Sá é da Sub-CT de Trabalhadores do Porto e tem uma parte importante do que nos vão questionar hoje. Ou seja, esteve nas reuniões com a Câmara e esteve nas reuniões com os diferentes partidos que se deslocaram ao Centro de Produção do Norte e por isso detém uma informação mais detalhada sobre o assunto. E eu também iria pedir depois ao Sr. Presidente se ele poderia depois então intervir quando fosse essa parte mais específica. Relativamente ao que estamos aqui a falar, o Centro de Produção do Norte não é de hoje que tem vindo a sofrer ataques constantes. Obviamente, já alguns foram aqui falados e esta manhã, como retirada de programas, mas este Conselho de Administração, que se vangloriou hoje de manhã de levar a Praça da Alegria, também fez hoje de manhã uma afirmação que eu acho que para os trabalhadores do CPN é um bocado insultuosa, quando chamou de barracão o Estúdio A. Ou seja, aquele barracão que tem o nome de Estúdio Adriano Nazaré não tem equipamento porque o Conselho de Administração, os Conselhos de Administração sucessivos não o puseram lá, não o reequiparam, quiseram que ele fosse ficando assim ao abandono. Mesmo assim, os trabalhadores do Centro de Produção Norte realizam lá trabalho de relativa importância. As peças de teatro para dois, o programa Portugal 3.0 foi feito lá, o programa Trio de Ataque começou lá, o Jornal da Tarde foi feito lá, naquele barracão. Ou seja, aquele barracão teve uma utilidade muito grande ao longo destes anos e continua a ter uma utilidade para o CPN. Aquele barracão é constituído por 2 pequenos estúdios que fazem, neste momento, criam a possibilidade de se passar de um estúdio para o outro. Um está a servir de armazém quando o outro está em operação, dos cenários e dessas situações. O que aquele barracão não tem é, de facto, equipamentos. Por isso, à pergunta de onde é que está 1,5 milhão de investimentos feitos, eu digo, Sr. Deputado, também gostava que me dissessem onde é que eles estão. De facto, houve pequenas melhorias, mas eu não vejo para este valor. Houve uns monitores postos nas regis, melhoraram as munições de vídeo nas 2 regis que estão equipadas, que é do Estúdio C, o tal que vem abaixo, e a regi do Estúdio Virtual. De resto, o Estúdio de Informação continua a ter uma mesa de vídeo antiga, as câmaras do Estúdio C continuam a ser obsoletas, a iluminação é pré-histórica, pronto. Relativamente a investimentos, acho que já não lhe tenho muito mais a dizer do que estamos à espera deles, continuamos à espera e gostávamos de os ver o mais breve possível, porque de facto o Centro de Produção Norte produz uma boa parte
do que a RTP emite. Falou-se aqui de manhã em cerca de 40% para o Canal 1, se não me engano, ou aproximadamente isso. Os trabalhadores do Centro de Produção Norte são trabalhadores competentes, porque se não o fossem, com as condições que muitas das vezes são obrigados a trabalhar, não sairia nada para o ar. Temos também no nosso plantel de trabalhadores muitos precários, que, como é sabido, também é um problema que está aqui em voga, porque não são valorizadas as pessoas. As pessoas na RTP veem os seus contratos de trabalho, nomeadamente os precários, a serem fraudulentos, como tive a oportunidade ontem na vigília de explicar a alguns deputados. A empresa do Estado, a empresa que é do setor empresarial do Estado, recorre a situações que a ACT também conhece, gravosas, e não as corrige, e no meio de tudo isto, os programas continuam-se a fazer naquele barracão, naquele estúdio que não tem condições e que é para vir abaixo. Essa era a parte que eu queria deixar já como salvaguarda. Relativamente aos terrenos em si, que é uma parte que nos traz aqui, a alienação já não é 2. Já não é 2 a tentativa de alienação. Temos ouvido falar em vários conselhos de administração. Só que no conselho de administração anterior foi-nos dito perentoriamente que não havia intenções de fazer nada, alienação, nem nada, nestes terrenos. Recentemente, em abril ou março, deixem-me só ver aqui no comunicado para dizer com certeza absoluta, é se calhar este que eu tenho aqui. Não, em abril de 2019, estou a falar da SubCT ainda era eu membro da SubCT, o Conselho de Administração voltou a afirmar que não havia intenções de alienar nada. Recentemente vem dizer que já andavam a ver isso com a Câmara há muito tempo. Ora, Srs. Deputados, eu não preciso de falar muito mais sobre essa parte, porque acho que fica claro que os trabalhadores não foram ouvidos neste processo, não têm sido ouvidos. Aliás, sobre este processo, respondendo já também à última questão, os trabalhadores, a informação que têm foi porque a pesquisaram, porque foram atrás dos organismos que a tinham, como a Câmara Municipal, porque fizeram barulho e tiveram essa negação até à última, de que havia qualquer intenção. Quando viram que já não havia possibilidade de dizer de outra forma, acabaram por ter que dizer que havia uma intenção. Mas, de facto, é verdade. Há uma intenção de alienação de uma boa parte dos terrenos do CPN. Eu, nessa matéria, gostava, então, que se fosse o Rui... Não sei se tem... já não dá muito mais tempo. Hoje, talvez aproveitando a resposta relativamente ao deputado seguinte, que sim. Não haverá, assim, uma diferença assim tão grande. Pode ser que encontrarão tempo para isso. Sim. Então, eu acabaria o meu tempo só para dizer que, relativamente àqueles 3.000 metros quadrados que se falaram esta manhã, eu gostava de saber... Eu é que gostava de saber onde é que eles vai buscar, porque já estivemos a olhar para o projeto e não para o que temos e não vemos lá como é que a gente vai conseguir encaixar 3.000 metros quadrados. Porque de facto o que fica depois é a encosta, é a tal parte que não dá para construir. Muito obrigado, tem mais que nós não temos nenhum projeto, nem coisa nenhuma. Passo agora então a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Barroso de Melo, por favor. Barroco. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Eu confio que ainda vamos conseguir acertar o meu nome, entretanto. Mas muito boa tarde, muito obrigado aos Eduardo Barroco de Melo, foi o que eu disse. Exatamente. Mas que isto com máscara não se consegue dizer nada. Bem, muito obrigado aos senhores membros da Comissão de Trabalhadores da RTP. Nós, de facto, tivemos hoje uma manhã que eu diria pelo menos interessante. Eu acho que, se calhar, a manhã de hoje fazia parte dos novos conteúdos da RTP, no qual o Conselho de Administração queria apostar e, portanto, acho que daria pelo menos bom entretenimento. Mas, de facto, o assunto que nos traz aqui é muito sério e por isso é que também temos falado com a Comissão de Trabalhadores, que tem estado a liderar este processo, pelo menos na obtenção de informação, como aqui muito bem foi dito. E eu quero agradecer a vossa presença, em primeiro lugar, porque, de facto, sem esse vosso trabalho, provavelmente nós não saberíamos atempadamente desta possibilidade, deste negócio, mas também porque, de facto, quando nós falamos da importância da RTP, é preciso reconhecer concretamente o que fazem os trabalhadores no Centro de Produção do Norte. Eu creio não estar enganado nos números, mas a RTP no Centro de Produção do Norte terá cerca de 15% do total dos seus trabalhadores e mesmo assim consegue produzir cerca de 40% dos conteúdos para a RTP, o que significa, obviamente, que nós temos muito boa e qualificada mão de obra no Centro de Produção do Norte
E isto só revela que, de facto, o caminho para o Centro de Produção do Norte tem que ser de reforçar a sua capacidade produtiva. Ora, se nós olharmos para aquilo que foi, de facto, este processo, e eu faço esta recapitulação rápida apenas para, de facto, ficar claro para todos o que tem acontecido ao longo desta intenção de alienar parte dos terrenos da RTP. Os senhores da Comissão de Trabalhadores têm vindo a reunir, pelo menos desde abril de 2019, com o Conselho de Administração. Esta possibilidade de alienação dos terrenos foi sucessivamente negada. Foi negada até há muito pouco tempo, aliás. E, entretanto, aliás, foi negada depois da própria Comissão, do próprio Conselho de Administração, incluir no plano de investimentos para 2020 a possibilidade de alienação desses terrenos. E depois, entretanto, é que já no fim do processo nós soubemos duas coisas que são, aliás, incompatíveis. A primeira é de que a direção do CPN, pelo que diz o Conselho de Administração, estaria envolvida nestes projetos, estaria envolvida nestas conversas, quando a própria direção do CPN, pelo que nos fizeram chegar, diz que se foi apenas informada sobre a possibilidade de haver projetos para o CPN em novembro de 2019, nunca tendo sido envolvida nessas conversas. O projeto de melhoramento urbanístico, que é o melhoramento tal que corta 2/3 do CPN, estava em discussão há pelo menos 1 ano e meio. Mas não só isso, como o Sr. Presidente do Conselho de Administração conseguiu ainda dizer que, afinal, desde 2015 que estavam a preparar esta alteração no Centro de Produção do Norte. Ora, isso significa, de facto, que, apesar daquilo que já foi o mantra que foi repetido, e que há bocado o Sr. Deputado Castelo Moura também aqui explicou, que foi repetido esta manhã, investimento previsto de 5 milhões de euros, 1,5 milhão de euros investidos nos últimos 18 meses, investimento esse que nós, de facto, só conseguimos, e eu tive a oportunidade de perguntar isto diretamente ao Sr. Presidente do Conselho de Administração para variar sem resposta, só conseguimos depender que seja o investimento obrigatório para a transição para a alta definição, e, portanto, não representa nenhum investimento novo, mas apenas o cumprimento das obrigações a que a RTP está submetida, e, portanto, eu diria que, apesar de tudo, a manhã de hoje obteve pelo menos uma vantagem. É que se há 2 meses o Conselho de Administração da RTP vos dizia também, que aquilo que estava em preparação era apenas um levantamento de possibilidades sobre a reorganização do terreno, soubemos esta manhã, pelos vistos, essa intenção é tão concreta que já há 5 cenários diferentes, foi aqui dito de manhã, 5 cenários diferentes postos em cima da mesa. Desses 5 cenários diferentes, já há, inclusivamente, a destruição do Estúdio C, que foi admitida esta manhã, a construção de um novo estúdio, que eu gostaria que confirmassem, mas creio que será mais pequeno que o atual Estúdio C, a demolição dos estúdios A1 e A2, que serão, se não estou em erro, os primeiros estúdios do Centro de Produção do Norte, e, portanto, uma reconfiguração total do Centro de Produção do Norte. Portanto, nós, num curto espaço de tempo, passámos de uma pequena operação de melhoria urbanística, que era um ato de boa gestão, para acabar com um terreno improdutivo, para uma reconfiguração completa do Centro de Produção do Norte. E por isso eu, muito rapidamente, gostava de vos colocar algumas questões para que nos ajudassem também a perceber, não só da vossa experiência, mas também da vossa opinião, a que é que podemos vir a assistir no Centro de Produção do Norte. E gostava de perceber também, porque obviamente nós estamos acompanhando este assunto, mas era bom que ficasse claro para todos, e mesmo para as pessoas que os ouvem, fora do Parlamento, quando é que tomaram conhecimento desta venda, ou desta intenção de venda, e de que forma é que tomaram conhecimento. E se houve ou não consulta prévia aos trabalhadores, parece-me que não, mas era importante explicar esse processo. O Conselho de Administração disse hoje de manhã também uma coisa importante. Disse que estas propostas estavam a ser acompanhadas por trabalhadores das diversas áreas técnicas da RTP, que estavam a contribuir para o desenho deste novo CPN, que é de facto isso que se trata, um CPN condensado. Têm conhecimento disso, de que forma é que esse processo está a decorrer também? Era importante percebermos quem é que está a trabalhar estas propostas dentro da RTP. Se sim, se têm conhecimento disso, se sabem há quanto tempo é que isto acontece, que acho que também será relevante. E depois, questões para as quais eu não tenho qualificação técnica, mas acho que era mesmo importante, era perceber se dentro das propostas, e creio que terão tido a oportunidade de acompanhar também a audição de manhã, dentro das propostas que foram feitas, se estas cumprem ou não as necessidades da RTP para o presente e para o futuro. Ou seja, se terminar neste momento a utilização do Estúdio C, construir um novo estúdio de 250 metros quadrados e requalificar o estúdio A, se serve os interesses da RTP para o futuro, se esta limitação de terreno de facto não vai condicionar o seu crescimento para o futuro e de que forma é que projetam de facto o futuro do CPN ao nível da sua capacidade. Ou seja, no vosso entender das necessidades que hoje em dia se sentem, do ponto de vista técnico, quais são as limitações que o CPN tem e de que forma é que entendem o futuro.
Só para terminar, nós ontem tivemos de facto também, Sr. Deputado. só 10 segundos, nós tivemos de facto ontem também convosco no Monte da Virgem por causa da questão dos precários. Eu gostava que nos explicassem também, já tivemos a oportunidade de falar em privado, mas era importante falarmos aqui também abertamente sobre isso. Sabemos que o processo dos 27 precários que estão em outsourcing que está para a homologação final, mas gostava de perceber se a RTP até ao momento se disponibilizou em algum momento para ajudar, contratando diretamente esses trabalhadores enquanto esperam para a homologação final. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aumenta um bocadinho a utilização do tempo. Passo agora a palavra ao... Sim, ok. Então, faz favor. Pronto, eu vou começar por responder de forma rápida às questões e depois passaria pedir à Sra. Presidente passasse ao Rui Sá para fazer a parte do projeto em específico. Quanto à forma como tomamos conhecimento, nós somos, na Comissão de Trabalhadores e nas subcomissões de trabalhadores, somos montes de vezes inquiridos por alguns colegas nossos de jornais, pronto, e a dúvida começou quando fomos questionados por um jornal se sabíamos dessa operação. E depois aí começamos a estar mais atentos ao pormenor, a essa situação. Isso já foi quando da primeira vez perguntamos ao Conselho de Administração, em 2019, abril, aquela data que eu disse, acho que foi abril de 2019. E começamos a ficar mais atentos sobre o assunto, sobre a matéria, e de lá para cá nunca mais largamos o assunto. Porque se alguém estava a fazer a pergunta é porque alguém tinha suspeitas sobre alguma coisa. Podia não ter provas concretas, mas como se costuma dizer nos nossos ditados populares, onde há fumo, há fogo. Pronto. E depois convocamos um plenário agora recentemente para os trabalhadores, onde aí se disputou o terreno de Miramar também, onde se percebeu que também poderia haver ali alguma situação, mas isso é outra história. Relativamente se o projeto cumpre as necessidades de Miramar, eu não acho que essa deva ser a questão principal neste momento. A questão principal neste momento é aquele projeto está a ser feito à revelia de toda uma área técnica, humana, que trabalha diariamente, que faz televisão diariamente e que tem muita experiência de televisão. Eu provavelmente sou um dos mais novos na área técnica no Porto, dos que estão nos quadros, mas já tenho 17 anos de televisão. Ou seja, tenho mais anos de televisão do que a administração tem na administração. Tirando o Dr. Gonçalo Reis, que é veterano lá na administração, porque já esteve na administração anterior. O que é que eu quero dizer com isto? De tudo que a gente vai ouvindo falar e do que se vai passando no CPN, o que tem havido sistematicamente são remendos. Ainda ninguém parou para pensar e dizer assim, vamos fazer aqui uma estrutura de televisão com capacidade produtiva maior do que a que tem, melhor do que a que tem, mais bem equipada e mais bem desenhada, ou melhor desenhada e melhor equipada, e vamos deixar de fazer estes remendos. Nós ainda agora temos uma situação recente com as pós-produções, em que a direção do CPN pôs a parte do áudio num determinado piso, isto para não roubar muito tempo, explicar de forma rápida, num determinado piso, que diz que é o correto e que seria o correto levar para lá a atual a pós-produção vídeo, e agora vem o arquiteto que está com os projetos ao Porto dizer que vão pôr as pós-produções vídeos no piso de baixo, depois vem outro diretor que disse, não, mas a do áudio também vai acompanhar para lá. E depois dizem, mas vocês não sabem que isto era para ir para cima? E o arquiteto diz, eu não sei de nada. Isto está-se a passar. Ou seja, há um descontrole total do que se quer fazer. Eu acho que mesmo este projeto que nos foi passado, nada ali está definitivo. Ou seja, são ideias vagas e isto é que nos assusta aos trabalhadores. É não haver quem pense, de uma ponta à outra, um projeto competente, capaz, que resolva os problemas que os trabalhadores têm para trabalhar, que responda ao serviço público que é necessário a RTP ter a norte e que cumpra todas estas funções, todas estas missões. Este é que é o problema sério. Agora, relativamente, acho que respondi a tudo. Se perguntou também se tínhamos sido ouvidos alguma vez, não fomos ouvidos nunca. Aliás, sacar a confissão de que havia um projeto já foi a ferros. Por isso, não fomos ouvidos. Agora, se pudesse. Eu devo dizer, muito boa tarde, eu devo dizer que nós tivemos o primeiro indício de que um projeto estaria em curso por uma conversa de corredor do autor do projeto que se deslocou ao Porto e disse, acabei de entregar
o vosso projeto na Câmara Municipal. Querem ver, e mostrou no corredor, foi literalmente no corredor, a meia dúzia de colegas. Nós questionamos, sabendo disso, questionamos diretamente o Conselho de Administração, pedindo informação sobre a existência do projeto e não obtivemos qualquer resposta ao pedido. Solicitamos uma reunião, estamos há 4 meses, 5 meses, à espera da reunião que o Conselho de Administração, numa resposta posterior, disse não ser ainda oportuna ter para com os funcionários. Aquilo que nos foi transmitido depois de alguma insistência e depois de nós termos convocado um plenário onde a única decisão do plenário foi solicitar, através de um abaixo-assinado que teve a assinatura, penso que, grosso modo, de 90% dos funcionários da RTP e colaboradores da RTP, colaboradores permanentes da RTP no Porto, meramente solicitar informação sobre este processo. E foi aí que, por escrito, nos foi dito, sim senhor, há um projeto de valorização, vai ser fantástico, mas não é oportuno dar-vos mais informação sobre isso. Nessa sequência, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia solicitou-nos uma reunião, portanto não fomos nós que pedimos à Câmara, foi a Câmara que nos pediu a nós. Tivemos uma reunião com o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Gaia, que é também o responsável pela área do urbanismo, e nessa reunião foi-nos dito que este processo estava a ser negociado, de facto, há cerca de 1 ano e meio, com várias e sucessivas propostas, sendo que nos foi apresentado o projeto da última proposta. Neste momento eu não sei se é a última proposta, na proposta que terá dado entrada na Câmara Municipal em abril. É uma proposta que aparece designada como estudo prévio de arquitetura e que prevê a ocupação, grosso modo, e agora vamos falar aqui grosso modo, de cerca de 1/3 dos terrenos que o CPN dispõe no Monte da Virgem. Ou seja, nós temos, números redondos, 45.000 metros quadrados de terreno que pertencem ao CPN, são terrenos que pertencem ao CPN desde a sua constituição, nos anos, há 61 anos atrás, e que tem vindo a ser, aquilo começou por ser uma instalação muitíssimo pequena e que tem vindo a ser ocupada sucessivamente ao longo do tempo com a adição de novos edifícios, quer edifícios técnicos, estúdios, sobretudo, quer edifícios administrativos. O último edifício foi... Vai ter que terminar, peço desculpa, mas Okay. já são quase 18 minutos, mas acaba a frase, faz favor. Não, só para vos dizer que isto tem, a grosso modo também, a espaços de 10, 15 anos, sido acrescentado novos edifícios, o último dos quais aconteceu há sensivelmente 12 anos, que é o edifício que está a albergar neste momento a RDP, e onde se passam também alguns destes problemas que o colega acaba de mencionar, de disfunções, de fica aqui, fica ali, o que era definitivo passou já a provisório e portanto, algumas confusões de projeto. Mas isto para vos dizer que o projeto existe e ocupa, o projeto prévio, o estudo prévio que a RTP apresentou, prevê a ocupação, grosso modo, de 1/3 do terreno, o que libertaria 2/3 do terreno para alienação. Obrigado. Muito bem, 8 minutos e 35 segundos. O tempo era 5 minutos. Muito bem. Passamos agora então ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Jorge Costa, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar também os membros da Comissão de Trabalhadores
estão hoje aqui presentes connosco. Eu não vou regressar aos considerandos que os deputados que me precederam que fizeram. Eles, enfim, são a síntese do que hoje de manhã pudemos ouvir e do que resulta da audição do Conselho de Administração e da forma como este processo tem desenrolado. Eu queria deixar algumas perguntas muito simples para podermos avançar no esclarecimento sobre a forma como este processo tem estado a ser conduzido e sobre as suas possíveis consequências. Em primeiro lugar, eu gostava de perceber exatamente como é que a Comissão de Trabalhadores conhece o projeto, no sentido em que, como não o recebeu do Conselho de Administração, qual é que foi, quer dizer, e admitindo que não foi de fonte secreta, que não possa ser revelada, gostava de saber como é que institucionalmente esse conhecimento foi obtido. Para também, enfim, faz parte da credibilidade da informação que nos é trazida. Depois, a Sub-CT do Porto certamente mantém um diálogo cotidiano com a direção do CPN, e o que eu queria perceber era de que maneira é que a própria direção do CPN tem vindo a ser envolvida neste processo. Porque ele pode ter, como aqui foi dito, estamos perante a reconfiguração total do CPN. Na verdade, praticamente a construção de um novo CPN ao lado e aproveitando alguns poucos elementos do CPN atualmente existente. E em face disso, há dois intervenientes essenciais que deveriam ser parte desde o início deste processo. Um é a direção do CPN, que conhece o cotidiano, conhece as necessidades, conhece o que falta e o que está a mais eventualmente naquelas instalações, e outros são os trabalhadores que diariamente fazem a emissão, diariamente fazem a produção e que têm um contributo essencial para dar quando se trata de uma instalação. Enfim, neste caso não se está a construir nenhuma residencial para idosos, nem nenhum hotel, porque esses têm regras bem conhecidas e definidas para o seu desenvolvimento. Estamos a falar de uma instalação específica que tem que responder a critérios técnicos, que tem que responder a necessidades que são as daquele centro, e ninguém, como os trabalhadores e a direção do centro, poderão contribuir para que o que vier a ser feito corresponda às necessidades. E, portanto, tendo em conta que, no caso dos trabalhadores, eles não estão a ser ouvidos, queria saber se sabem como é que está a ser ouvida a direção do CPN, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, que consequências é que pode ter essa não participação ou o facto de estar a ser desenvolvido um projeto que já vai em fases que, sendo preliminar, como nos é dito pelo Conselho de Administração, está numa fase bastante desenvolvida, em consultas com a Câmara Municipal, em consolidação. Que consequências é que podem advir em termos da capacidade produtiva, em termos da capacidade de expansão, do facto de não estarem a ser envolvidos estas partes? Queria perguntar também se têm alguma nota a dar a respeito da participação do Conselho Geral Independente nesta matéria. A reconfiguração total do Centro de Produção do Norte da RTP, digamos que não é um pequeno assunto, e o CGI tem competências para acompanhar e pronunciar-se acerca das opções estratégicas da RTP e acerca da forma como o serviço público deve ser prestado, e isso tem que ver com as condições técnicas da sua produção. Queríamos saber se foram interpelados, se interpelaram, se têm nota ou conhecimento de alguma iniciativa que seja. Sabemos que têm sido parcas as iniciativas tomadas pelo CGI, seja a que respeito for. Gostávamos de saber se neste caso têm notícia de que haja alguma iniciativa tomada pelo CGI. Sobre a questão de Miramar, que foi referida aqui brevemente na intervenção da CT, eu gostava de saber se, tratando-se de propriedade da RTP na Zona Norte, e bem perto até dos terrenos de que ainda agora estávamos a falar, se a Comissão de Trabalhadores se foi informada em algum momento pelo Conselho de Administração da intenção de alienação desses terrenos, e se, nas suas averiguações, no seu trabalho e no âmbito da sua atuação, a Comissão de Trabalhadores obteve alguma informação que possa ser útil num contexto em que se adensam, e na audição de hoje de manhã só veio adensar ainda mais, as dúvidas sobre a natureza deste negócio, tendo em conta tudo aquilo que se ouviu, e eu não vou esgotar o meu tempo, porque já todos aqui ouvimos e sabemos as dúvidas que pairam e a sua natureza. Finalmente, sobre a questão dos precários,
o Conselho de Administração diz que esse assunto está nas mãos do Ministério das Finanças, que assim que receber luz verde para a contratação destas pessoas, elas serão contratadas em 24 horas. Sucede que, até onde nos é dado a perceber, enquanto a situação definitiva destes trabalhadores e o respeito integral dos seus direitos não for reconhecido pelo Governo e enquanto não for dada pelo Governo a luz verde de que fala aqui o Conselho de Administração, o Conselho de Administração não está de mãos atadas para, pelo menos, assegurar que os atuais abusos cessam e que estes falsos outsourcings são substituídos por uma contratação, digamos, sem vinculação ao quadro, mas com uma contratação que seja feita pela própria RTP e com o reconhecimento dos direitos destes trabalhadores. E, portanto, pergunto como é que a CT vê as declarações do Conselho de Administração hoje de manhã e qual é a responsabilidade do Conselho de Administração, para além das do Governo, no prolongamento da agonia destes trabalhadores que veem a sua precariedade e o abuso dos seus direitos prolongado no tempo sem fiar isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a palavra fala. Qual dos senhores é que fala? Então faz favor. Depois, nas duas questões iniciais, passaria ao Rui, mas pedia à Sra. Presidente depois essa passagem. Vou começar então por falar no projeto e as consequências que aquilo pode trazer para o desenvolvimento do CPN. Para já é um projeto muito confinado, muito limitado. A capacidade de expansão está completamente reduzida ou aniquilada. Pôr tudo num único edifício traz outros problemas. Ter um estúdio de produção encostado a um estúdio de informação, como a gente vê ali naquele projeto, vai ter um problema acrescido, que é quando tivermos um conteúdo musical, por exemplo, muito com uma intensidade sonora muito alta, o estúdio de informação não vai conseguir fazer a informação, ou seja, onde eles vai ter que parar. Chegarmos a essa conclusão depois de estar realizado vai ser muito chato, muito dramático, não é? Porque já está feito depois o problema, ou seja, por isso é que a gente defende que os trabalhadores deviam ser envolvidos. Nós alertamos para isto logo na primeira reunião, se nos fosse proposto. Por exemplo, a questão das pós-produções que estávamos a falar, não faz sentido ter o áudio em cima, o vídeo em baixo. São áreas que têm que estar a trabalhar sinergicamente juntas. Não faz sentido a redação da rádio estar de longe dos estúdios da rádio, por exemplo. Não faz sentido os camarins ou de um estúdio de produção estarem longe desse estúdio de produção. Ou seja, há determinadas coisas que são demasiadamente óbvias para quem trabalha em televisão que se podem acautelar na fase inicial do projeto. Pronto, relativamente a isso, era o que eu teria a dizer, ou seja, não vejo naquele projeto assegurada a capacidade de expansão e não vejo naquele projeto uma viabilidade de elaboração prática, pronto, do que nos é conhecido. Relativamente ao CGI, o que eu tenho a dizer é que eu era da Subcomissão de Trabalhadores anteriormente e passei agora para a Comissão de Trabalhadores, ou seja, estou nas ORTs há 4 ou 5 anos. E com o CGI, a única conversa que tivemos foi sobre a Federação Portuguesa de Futebol, que eles foram-nos tentar provar que aquilo era um projeto fantástico para o Centro de Produção Norte. Para este processo, eles nunca nos manifestaram nenhum interesse ou nunca disseram nada. Aliás, o CGI tem-se revelado ao longo dos tempos um organismo inerte, ou seja, sem grande utilidade, a não ser, obviamente, salvaguardar sempre a posição da administração. Também não se poderia esperar outra coisa num organismo que nomeia e fiscaliza, ou seja, se o CGI nomeia o Conselho de Administração, depois o vai fiscalizar, nunca poderá pôr em causa uma decisão do Conselho de Administração, porque senão teria que admitir que escolheu as pessoas erradas para o Conselho de Administração. Por isso, eu penso que aí a culpa é do modelo, mas isso são os deputados, é outra discussão, e isso terão que ser os seus deputados a fazer esse caminho, mas os trabalhadores da RTP, na sua maioria, não acreditam neste modelo e acham que este modelo é um modelo que não trará nada de bom à RTP, como se tem visto. Relativamente a Miramar e às informações de Miramar, Miramar foi um processo que foi gerido na anterior administração. Faziam parte da administração Gonçalo Reis como presidente, depois tínhamos os vogais Nuno Artur Silva e Cristina Vaz Tomé, sendo que Nuno Artur Silva era o vogal que estava no lugar do atual Hugo Figueiredo, ou seja, tinha o pelouro do Porto. Eu ouvi-o aqui dizer que não tinha informações sobre Miramar, ou seja, se ele era a pessoa responsável pelo Porto e não tinha informações sobre Miramar, os trabalhadores também não. O que temos de informação era aquilo que nos chegou, como aos seus deputados, pelos jornais
e as dúvidas que nos eram postas pelos jornalistas quando nos ligavam. Porque, pelos vistos, houve 2 momentos de venda, depois a venda foi suspensa, também me chegaram a dizer que aquilo foi gerido por uma imobiliária, em carta fechada, como é que uma imobiliária gera em carta fechada, que a venda agora é para ser feita por 8 vezes, ou 7 vezes, ou 9 vezes mais do que o valor de venda. A questão do relatório de contas também de não estar inscrita à verba como deveria estar, pelos vistos, mas acho que isso já foi explicado aqui hoje de manhã. Pronto, ouvimos tudo. Mas os trabalhadores nunca foram tidos nem achados nessas questões. Por isso é que é urgente, e eu acho que essa também era uma discussão interessante, criar um modelo para a RTP em que os trabalhadores estivessem presentes, porque os trabalhadores têm sido, nesta empresa, o salvaguarda de muita asneira que foi evitada à conta dos trabalhadores. Eu lembro Faro hoje estaria vendido. As instalações de Faro teriam sido vendidas hoje. Entre outras, o CPN, sempre com todos os ataques que teve, os trabalhadores saem à rua e vêm à rua. Ou seja, os trabalhadores têm sido os verdadeiros fiscais do Conselho de Administração. Porque seja aí, como a gente sabe, não tem feito esse papel. Relativamente aos precários. Pois, os precários é um processo que eu próprio fui precário na primeira administração de Gonçalo Reis. Era ele vogal de Almerino Marques. Na altura fui chamado de tapa-furos. Era o que eu era. Mas, pelos vistos, o Tribunal reconheceu-me um contrato permanente. No processo da CAB, talvez por uma posição ideológica, a RTP mudou dúzias de vezes os seus pareceres. Andou para trás, andou para a frente. Com cobertura da própria CAB. Eu tenho que dizer isto porque o que tem acontecido neste momento é que temos casos iguais que estão neste momento a ser chumbados, foram chumbados a semana passada, que são iguais aos que estiveram ontem à porta da RTP. E vão ficar pelo caminho, porque este Conselho de Administração não os reconhece, embora os continue a usar. Tivemos conhecimento de um contrato que vai ser cessado de um CPS, ou seja, uma pessoa que está a contrato de prestação de serviços há 4 anos e meio, porque está há 2 meses e meio em casa. Está há 2 meses e meio porque tem uma doença autoimune. E, como todos sabemos, deve estar em casa. Porque não vai deixar de contratar pessoas para aquela função. É uma função que diariamente a RTP contrata em regime de outsourcing 20, 30 pessoas por dia. E só para finalizar esta parte, na questão dos precários, eu acho que era mesmo muito importante pôr a mão, porque a RTP sem trabalhadores, sem profissionais, não é a RTP. E os que estão na CAB são profissionais que já estão há muitos anos na RTP e mereciam esse reconhecimento. Era justo que esses 90 que vão ficar pelo caminho fossem reavaliados de uma forma justa e a CAB fizesse o que diz na portaria, que é dar a mesma aprovação a casos iguais. E a CAB não está a fazer. Muito obrigada. Vai agora usar a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Por favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a Comissão de Trabalhadores, a Subcomissão de Trabalhadores também da RTP do Porto, e agradecer também os esclarecimentos que de alguma forma foram prestando, aproveitando desde já também aqui para deixar uma saudação aos trabalhadores que estão neste momento na vigília. Penso que ainda está a decorrer, deverá estar a terminar na sua 27ª hora, mas que ainda decorre a vigília dos trabalhadores da RTP com vínculos precários e que têm a sua situação por resolver, a quem nós também queremos naturalmente aqui deixar uma saudação, embora tenhamos estado presentes ontem solidariamente com a ação de luta que estão a desenvolver. Nós estamos aqui a falar, no que se refere à questão do Centro de Produção do Norte e os terrenos do Centro de Produção do Norte, a situações que nos deixam profundamente preocupados. Não nos descansou a audição da Ministra da Cultura, até porque não trouxe respostas absolutamente nenhumas. Não houve concretização de respostas da parte do Governo em relação a esta matéria e não nos descansou a audição hoje do Conselho de Administração da RTP. Aliás, assistimos nesta matéria, como noutras, infelizmente, a uma espécie de jogo de ping-pong em que o Governo passa a responsabilidade ao Conselho de Administração e o Conselho de Administração passa a responsabilidade ao Governo. E pelo meio fica a situação do Centro de Produção do Norte com a importância estratégica que tem para a região Norte e ficam a vida dos trabalhadores com toda a indefinição que ainda persiste na situação de muitos trabalhadores com vínculos precários. E esta é efetivamente uma situação também que tem que ser resolvida com urgência. Mas começando pela matéria dos terrenos, nós hoje conseguimos perceber de alguma forma que há um projeto a
aparentemente preferencial para ser concretizado da alienação de terrenos do Centro de Produção do Norte. De qualquer coisa, pelo menos de acordo com o que eu apontei, de que pode ser uma alienação até cerca de 50% dos terrenos do Centro de Produção do Norte, com tudo o que significa um processo de alienação de terrenos que são de todos, porque quando nós falamos dos terrenos da RTP, não estamos a falar de uma entidade abstrata, não estamos a falar de uma empresa privada, estamos a falar de património público que vai ser vendido sem saber muito bem ainda com que objetivos. Fala-se de hotéis, fala-se de residências séniores, pode-se falar de muitas outras coisas, sabendo nós também que haveria todas as condições e que seria até importante o aproveitamento deste espaço para a melhoria das condições de produção do Centro de Produção do Norte. Neste momento, pode haver um determinado nível de produtividade em que este espaço até possa ser considerado, como foi, sabemos nós, considerado exagerado para o Centro de Produção do Norte, mas não é toda essa a visão que nós temos. A visão que nós temos é que a RTP, incluindo o Centro de Produção do Norte, pode ter muito mais capacidade de produção, internalizando até um conjunto de coisas que neste momento vai comprar fora e que, internalizando essa capacidade de produção, naturalmente que precisará de mais espaço para dar respostas a todas essas situações. Além do que, também é importante garantir um conjunto de condições de trabalho aos trabalhadores, sejam elas, nós falamos aqui hoje de manhã, sejam elas nas questões do próprio estacionamento, como mesmo a realidade de uma cantina em que o conjunto dos trabalhadores possa ter condições para fazer também as suas refeições, ou mesmo outros espaços que possam garantir melhores condições de trabalho aos trabalhadores da RTP. Por isso, da mesma forma que o PCP nunca acompanhou a alienação de terrenos de património público, mas terrenos da RTP no passado, seja nas matérias do Lumiar, podemos falar disso, mesmo nesta situação do terreno de Miramar, com todos os seguimentos que teve de aproveitamento de especulação imobiliária, e que isso nos levaria até a uma outra discussão do sistema económico que permite uma especulação imobiliária de tal maneira em relação a um terreno daquela natureza, poderíamos até falar, mas essa seria uma reflexão muito mais profunda, mas que o PCP nunca acompanhou essas opções. E como não acompanhou essas, naturalmente que não acompanha esta opção em relação ao Centro de Produção do Norte, sabendo nós também das sucessivas tentativas que tem havido, em diferentes momentos, de desvalorização do Centro de Produção do Norte da RTP. Com o que isto significa para a RTP no geral e com o que isto significa para a região Norte, em particular, que tem também no Centro de Produção do Norte um elemento fundamental na dinâmica social e na dinâmica da própria comunidade. Desde as tentativas de privatização da RTP, em que o Centro de Produção do Norte seria o primeiro a ser atingido, como a perda de centenas de trabalhadores que o Centro de Produção do Norte também teve ao longo dos anos, trabalhadores esses que não foram substituídos, ou pelo menos não foram substituídos com trabalhadores com direitos. Foram substituídos, sim, por trabalhadores sem direitos, porque é disto que estamos também a falar quando falamos da situação dos vínculos precários. Nós queremos aqui só colocar duas questões muito concretas, embora já tenham aqui respondido a um conjunto de matérias. Efetivamente, o que nos foi dito é que foi feita alguma consulta ou alguma informação à Comissão de Trabalhadores. Eu penso que aqui ficamos com a certeza de que os trabalhadores da RTP do Porto não foram de todo envolvidos neste processo e ficaram a saber por um acaso, tendo naturalmente depois feito o confronto que têm que fazer. E o que nós gostaríamos que aqui nos dissessem é quais acham que serão as consequências para o Centro de Produção do Norte da RTP, para a capacidade produtiva da RTP naquele local, para aquele que é o serviço público de rádio e de televisão que é garantido no Centro de Produção do Norte, se concretizar uma alienação de terrenos desta natureza. Sobre a matéria dos trabalhadores, voltaremos à segunda ronda, porque merece efetivamente todo esse destaque. Muito obrigada. Sim, só vou dar uma nota rápida ainda da parte anterior e depois passo para o Rui. Na questão dos 27 precários, nós chamamos a essa vigília 26 mais 1, porque esse mais 1 é precisamente o injustiçado, ou seja, é um caso literalmente igual aos 26, em que o Conselho de Administração, irredutivelmente, não deu parecer favorável por um erro técnico. Ele não ia nas listagens que a CAB mandou, é só esse o erro. E a CAB, como não faz também o trabalho dela, não avaliza da mesma forma e vai dar parecer negativo, porque só está a avaliar positivamente os que a RTP indica. E isto não é o que está na portaria.
Pronto, só esta nota. Relativamente às questões que ainda ficaram por responder, a questão do Bloco de Esquerda do conhecimento do projeto e se a direção do CPN tinha sido ouvida, passava então, se fosse possível, ao Rui, e nas consequências também, as consequências para o CPN. Ora, muito bem, se a Subcomissão de Trabalhadores da RTP foi ouvida, penso que ficou claro, não foi ouvida. Se a Subcomissão de Trabalhadores tem conhecimento oficial por parte da RTP de quais são os seus projetos, mantemos o pedido, ainda não foi respondido. Se a direção do CPN foi envolvida nesta solução, nas várias reuniões que tivemos com a direção do CPN, começaram por nos dizer não fomos envolvidos. Depois de uma réplica semipública através de um comunicado da administração, foi-nos dito que envolvidos não fomos, mas tivemos conhecimento numa reunião em que nos foi colocado um projeto em cima da mesa e disseram, estamos a pensar isto, portanto, foi-nos apresentado, não mais do que isto. Numa terceira fase, a própria direção do CPN veio por escrito, a pedido da administração, reconhecer que tinha conhecimento e que de alguma maneira estaria envolvida. Nós voltamos a questionar diretamente a direção do CPN, que na altura nos reafirmou que não estava envolvida em nenhum processo de concessão, se quisermos, ad início deste projeto. E alguns dos grupos parlamentares, quando a nosso convite estiveram no CPN, tiveram a ocasião de conversar com a direção do próprio centro e penso que esta ideia ficou absolutamente clara por parte da direção que não havia envolvimento direto neste projeto. Quanto à capacidade instalada ou a instalar no CPN. Daquilo que nos é dado a conhecer pelo projeto que nos foi fornecido, o estudo prévio que nos foi fornecido pela Câmara Municipal, portanto não foi sequer a nosso pedido, foi a Câmara Municipal que nos forneceu, fica claro que tem alguma dificuldade em olhar para esta planta e descobrir 3.000 metros quadrados de terreno livre para expansão. Eventualmente fica aqui um pequeno parque de estacionamento na zona frontal do edifício. Não tenho aqui uma escala para medir se isto são 3.000 metros quadrados, porque basicamente todo o resto do terreno está ocupado por edificado, ou pelo atual edificado, ou por acrescentes ao atual edificado, nomeadamente o acrescento ao Estúdio A para os tais 500 e poucos metros quadrados e a construção também de um pequeno estúdio de produção de 150 metros quadrados e o alargamento do atual estúdio virtual de informação, um alargamento de cerca de 70 metros quadrados, como foi referido aqui de manhã pela administração. Portanto, tem alguma dificuldade em olhar para aqui e ver 3.000 metros quadrados de terreno livres. Posso presumir que este projeto que nos foi entregue pela Câmara possa já não ser o projeto atual, mas só presumindo assim. Quanto à capacidade de produção atual e a instalar, efetivamente, manteríamos um estúdio de produção de grandes dimensões que permite o chamado daytime, o Praça da Alegria, e é um estúdio, o atual estúdio se é maior do que este estúdio a reconfigurar, o estúdio A, e é um estúdio que está completamente ocupado por aquele programa, não há hipótese de fazer lá mais nenhum outro programa. O estudo de informação é o estudo de informação, serve para a informação, e
com melhores condições, segundo o projeto que é apresentado. O estudo de produção, o segundo estudo de produção que é apresentado no projeto que nós já temos aqui, que nos foi fornecido pela Câmara Municipal, de facto tem 150 metros quadrados, 160 metros quadrados, é bastante menor do que o atual estudo de produção, onde são gravados programas e onde é feito a produção de teatro televisivo e, portanto, com menos espaço, provavelmente poder-se-á fazer coisas mais pequenas e, portanto, terei aqui alguma dificuldade em perceber se pode manter o atual nível de produção quanto a fazer crescer o nível de produção no futuro. Estou a acabar o meu tempo, não é? Quanto a possibilidade de crescer o nível de produção ou de expansão do centro, tem aqui algumas dificuldades porque, de facto, o que o projeto apresentado indica é um acantonamento num espaço que fica sobre-edificado, se assim quisermos dizer, e que mantém apenas um acesso automóvel com 4 metros de largura, o que eu devo dizer é insuficiente se tivermos que pensar que nesse acesso automóvel tem que obrigatoriamente estar ou ter a possibilidade de ter um carro de exteriores, que é um caminhão-tiro, e onde terá que, em caso de emergência, passar um carro de bombeiros de grandes dimensões, que vulgo também tem a dimensão de um caminhão-tiro e, portanto, como sabemos, em 4 metros, 2 veículos que têm mais de 2 metros de largura não passam. Muito obrigada, Sr. Doutor. Também não é suposto que passem em simultâneo, mas de qualquer forma, 4 metros é inferior àquilo que deveria ter. Bom, agora vamos fazer o remate da primeira ronda e, por isso, passo a palavra novamente ao Sr. Deputado José Moura, por favor. Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados e aos membros da Comissão de Trabalhadores. Eu iria aproveitar estes 2 minutos, não para fazer uma conclusão, mas para falar numa questão que foi aqui também um bocadinho lateral, mas que também nos importa, que é Miramar. Aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir de manhã, ficámos um bocadinho perplexos. Primeiro, já estávamos preocupados, porque não só pelo diferencial, pelo valor inicial e 8 vezes superior àquele que está a ser recolocado neste momento no mercado, estávamos preocupados por isso, mas sobretudo porque é que um Conselho de Administração de uma empresa pública, que ainda por cima agora tem um secretário de Estado que pode julgar por dentro e por fora, porque foi ele que decidiu também vender aquele terreno, não tivesse previsto, e numa empresa pública da dimensão da RTP, não tivesse previsto que havia uma revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia em 2019 e que o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, hoje de manhã andaram aqui às voltas, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho vai passar a ser, em vez de ser um plano, vai passar a ser um programa que incluirá os próprios PDMs. E, atualmente, aquele terreno é o único disponível em toda a costa de mar de Vila Nova de Gaia. Prevê a construção, o PDM vigente, de 3 andares acima do solo, sendo que o terceiro é a ocupação de vão do telhado, mas de qualquer dos modos, eventualmente, é assim que está. E eu imagino, se tudo isto é do senso comum e qualquer um de nós poderia retirar de conclusão, como é que é possível que um Conselho de Administração se tenha bastado, e hoje justificou-se, com uma empresa que tem um nome complicado, estrangeiro, que até dá jeito de fazer assim, e está certificada para a CMBM para dizer que, pronto, estamos satisfeitos com isto. Fomos hoje, ou efetivamos hoje o Conselho de Administração a tirar conclusões desta situação, a tentar, provavelmente, saber se foi enganada, porque isso também pode ter acontecido, e também gostaríamos, naturalmente, de saber a vossa opinião. Há bocadinho não percebi muito bem o envolvimento que a própria Comissão de Trabalhadores pudesse ter nessa altura, porque antes era só publicitar e vender, segundo eu percebi, e agora
além de publicitar e vender, terá que ter o despacho, ou pelo menos a autorização, não se sabe muito bem se da tutela, se da Assembleia Geral, admitamos nós, segundo foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, que até pode ser pelo Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra. Sim. Pois, relativamente a essas vendas, é sempre muito complexo e difícil a Comissão de Trabalhadores conseguir perceber o que quer que seja, porque os relatórios de contas, como sabem, e de certeza que também já, embora eles sejam públicos, já viram, são bastante dúbios. Dúbios no sentido em que as parcelas vêm por atacado, ou seja, a alienação de património. A gente não sabe o que é que corresponde a Miramar, o que é que corresponde a Ponta Delgada, não vem preto no branco, como se costuma dizer, tudo explicadinho, como esta verba é do terreno de Miramar, esta é dali. Isso permitiria, obviamente, um escrutínio muito mais assertivo, mas eu não sei se isso não advém da lei e se não terá a lei que ser mexida para que os relatórios de contas das empresas públicas venham, neste caso, detalhados ao pormenor. Já não me compete a mim fazer essa observação, mas que nós também temos essa dificuldade. Quando vemos lá a designação da alienação, não sabemos muito bem ao que é que se refere. Previamente não soubemos nada. Eu estava na Sub-CT na altura e não soubemos nada. O nosso contacto com o Miramar foi no despoltar deste problema do CPN, quando decidimos fazer o plenário que o Rui acabou há bocado de falar, um trabalhador que quando a gente confrontou as pessoas com isto, há a possibilidade de se alienar aqui terrenos e de ficarmos aqui confinados a um canto, o trabalhador disse, se fosse só isso, vejam o que fizeram em Miramar. E Miramar, o que é que se passa? Miramar venderam por truta e meia e agora está à venda por este valor. E apareceu o anúncio e foi aí que se despoltou todo esse processo. O nosso contacto com Miramar. Depois, obviamente, não paramos de receber informação daqui e dali, mas informação oficial sobre isso, a única informação que tivemos foi numa reunião com, já a CT, com o Conselho de Administração, em que nos foi dito que a verba da venda era superior à que tinha sido dita e que era de 1.700.000 e qualquer coisa. Não tenho agora aqui o valor o valor de cabeça. Mas não tivemos mais esclarecimento nenhum sobre isso. Mas, de facto, quem pode mesmo dar esclarecimento sobre isso é o atual Secretário de Estado, porque era do Conselho de Administração e era o que tinha o Pelouro do Porto. A responsabilidade sobre toda a matéria que caía no Porto era da alçada do seu Secretário de Estado. Por isso, sobre essa matéria não há muito mais a dizer. Os trabalhadores não têm muito mais a dizer. Ouvimos muitas coisas, que aquilo era para ser um Mercadona, um supermercado, depois já não era para o supermercado, depois foi... O que sabemos agora de concreto é que está na posse de um senhor de Chaves que tem uma empresa de venda de material de construção. Muito obrigada, Sr. Nelson. Passamos agora para a segunda ronda e tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista. Por favor, Sra. Deputada. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, quero cumprimentar com todo gosto a Comissão de Trabalhadores e a Subcomissão de Trabalhadores. Esta audição, se pretendia clarificação, foi coisa que não aconteceu, Senhores Deputados. Clarificação, não. Dúvidas, aumentaram as dúvidas. Dúvidas por algumas coisas que foram ditas, dúvidas por perguntas que foram escamoteadas, dirigidas para o superficial e não essencial da pergunta, o que demonstra o nível de interpretação do Conselho de Administração, e dúvidas pelo aquilo que ficou por responder. Sobre as coisas que foram ditas, vale a pena destacar que há um projeto que nos dizem que agora existe, que por vistos existe confessado no comunicado de 3 de março, mas que afinal está a ser negociado há 1 ano e meio. E se está a ser negociado há 1 ano e meio, porque é que não está no plano de atividades e contas de 19 e 20? Não é? O que está no plano de atividades de 20 é um esboço muito geral. Não há estas especificações que aqui estão, com o pormenor, que agora aparecem aqui desenhadas. E depois dizem-nos que haverá um projeto que será discutido mais tarde. Eu julgo que há aqui uma inversão completa da ordem dos fatores. E a inversão é esta. Venda para quê e porquê? A venda serve o quê? Se a venda é para investir no Centro de Produção do Norte, então primeiro tenha-se uma visão, estabeleçam-se objetivos, faça-se um programa participado
com quem deve ser, inclusivamente com a Comissão de Trabalhadores, e depois desenhem-se estratégias e implementem-se, inventariando os meios necessários. Não é fazer exatamente o contrário. Primeiro, providenciar o que dizem ser meios para o investimento, através de uma alienação, portanto-se o Conselho de Administração como uma empresa que limita-se a fazer a venda de ativos, e a seguir aparece, como o senhor, há um bocadinho, o Presidente da Comissão de Trabalhadores dizia, de uma forma muito bem, uma coisa casuística, não estruturada, uma coisa avulso, que não é, de maneira nenhuma, um programa, uma estratégia. Não há uma visão para o Centro de Produção do Norte. E essa ausência de visão é aquilo que fere tudo aquilo que tem acontecido, não só relativamente aos terrenos de Miramar, agora ao Centro de Produção do Norte, como também em relação aos trabalhadores. Eu pergunto se investimentos que não são visíveis. Depois dizem também que é necessário mais trabalhadores. Então, se é necessário mais trabalhadores, por que é que não contratam os precários? E se os precários que aí estão e que não estão contratados, enquanto esperam pela integração plena através da CAV, por que é que não lhes é feito um contrato de prestação de serviços como está a ser feito a outros? E se é um processo que foi extraviado, eu pergunto quem é a responsabilidade? Ou é da CAV, ou é de quem o instruiu? E então essa responsabilidade tem que ser apurada, porque não são as pessoas que podem ficar com esse prejuízo. Um prejuízo individual muito sério e muito grave. Eu gostava de terminar de uma forma muito breve, tive tanta coisa que gostaria de dizer, mas dizer que cabe a uma administração pública, como é o caso da RTP, um dever de transparência e responsabilidade. E é esse dever que nós queremos ver cumprido. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Dr. Nelson Silva novamente. Muito bem. Tenho que concordar com tudo que acaba de dizer, e transparência é uma coisa que a Comissão de Trabalhadores tem defendido desde o início e que gostaria mesmo de ter, desde as contas, desde as relações laborais, desde até o próprio modelo de gestão da própria empresa. Mas acho que isso, neste quadro atual, é um bocado complicado de nós conseguirmos ter, por uma razão muito simples. Este modelo, e pelo que tenho visto aqui nas comissões, é um modelo do sacode, porque o CGI diz que não pode, a tutela diz que não pode, e ninguém pode. E esse é o problema. É um problema seríssimo, é que ninguém pode fazer nada na RTP porque toda a gente sacode a responsabilidade. E por isso era bom revermos mesmo a questão do modelo. Vem agora uma oportunidade boa, que é quando tivermos o contrato de concessão, é uma boa oportunidade para rever o modelo, mas também me parece que temos que alterar aqui alguns pressupostos. Por exemplo, temos neste momento um secretário de Estado que foi fornecedor da RTP, foi administrador da RTP e agora é tutela. E quando paira também na comunicação social algumas dúvidas sobre a empresa, acho que era bom, quando chegássemos a essa discussão, pudéssemos estar livres e limpos de toda esta problemática, para que a discussão seja séria, seja válida e que traga para a RTP aquilo que a RTP deve ser, um serviço público de referência, porque não podemos abandonar esse princípio. A RTP tem que ser a referência. E a bitola do mercado não é dar dinheiro às produtoras para comprar produtos em estoque que ninguém viu. A bitola do mercado é produzir dentro, nivelarmos a produção nacional dentro e depois dizer assim, quem quiser trabalhar para nós, quem quiser vender produtos à RTP, tem que ter uma qualidade no mínimo igual a esta. Essa é que tem que ser a bitola e não podemos inverter aqui a bitola da qualidade do audiovisual por outras questões. Para já é só. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Cancela Moura, se faz favor. Queria apenas sumariar com a senhora Presidente e com os senhores deputados e, naturalmente, com a própria Comissão de Trabalhadores, aquilo que nos trouxe cá. Esta Casa tem 5 resoluções de não alienação dos terrenos do Centro de Produção do Norte, coisa que hoje nem tocamos e que penso que o próprio Conselho de Administração estará em perfeito desconhecimento, pelo menos assim pareceu. Porque acho que um Conselho de Administração que
diz que só tem que apresentar um projeto desta dimensão e desta envergadura. Depois dele estar concluído, poderá também tornar-se irreversível, bater ou chocar de frente com 5 resoluções da Assembleia da República. É uma matéria muito consensual. Depois, como disse a senhora deputada Rosário Gamboa, é verdade, pelo menos uma coisa, conseguiu-se hoje que se tornasse concreto um projeto que se chamava preliminar, mas tem tantas coisas já definidas que nos parece muito perigoso que continuasse a ser tão secreto, tão opaco na sua discussão. E, portanto, já sabemos que não foi aplicado nenhum 1,5 milhão nos últimos 18 meses, sabemos que, de facto, também a alienação dos terrenos, que disse o Conselho de Administração, não correspondem a melhores instalações, porque também não me parece, por aquilo que trouxeram cá, que isso acontecesse. Também sabemos que a operação urbanística, afinal, não resultará em mais 600 metros de construção nova e com mais capacidade de produção, por aquilo que acabou de ser dito relativamente aos 3 estúdios, porque 2 deles ainda vão ser de dimensão inferior àqueles que existem neste momento. E também sabemos de uma impossibilidade objetiva de encontrar espaço para os 3.000 metros quadrados, que, segundo o Conselho de Administração da RTP, quero dizer que foi o que me deixou mais perplexo, ter dito pelo Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo, que julgo que não me engano, que excede largamente a capacidade do Centro de Produção do Norte. Eu não sei o que é que ele queria dizer com isto, porque eu não tenho termo de comparação. E já agora, nesta parte final, uma das coisas que tentaram transmitir-me era que, de facto, a transição, que está atrasada desde há um ano, mas que é prioridade, segundo o Sr. Secretário de Estado, até ao final deste ano, da transição para o digital, se depois poderá, e isso vocês saberão tecnicamente melhor do que eu, como eu disse, precisar de o dobro do espaço, e de cada uma das vezes que se transitar para o 4K ou para o 8, também voltar a precisar desse dobro de espaço. Se isso acontecer, eu até acho absolutamente impossível alienar muito mais que um quinto daquele terreno, provavelmente, e sinceramente. Outra coisa que nos deixa apreensivos, pelo menos eu também fiz essa questão, é saber se de facto, e isso também foi referido pelo Partido Socialista há um bocadinho, se de facto nós vamos ter a possibilidade de, com uma pequena alienação, termos de facto um centro de produção do Norte mais qualificado, mais moderno, com maior capacidade de produção. Só assim é que eu encontraria eco naquilo que são umas palavras ocas que eu ouvi, de mais investimento, de muita importância e de um conselho e de um centro de produção do Norte mais eficaz do ponto de vista técnico ou tecnológico, como quiseram dizer. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem novamente a palavra o Dr. Nelson de Silva. Pronto, relativamente a esta última questão, eu acho que esta administração já não tem condições de vender nada na RTP, não é? Com estas histórias todas que estão aqui postas em cima da mesa e que os seus deputados conhecem, sem que se averigue todas elas, já não podem vender mais nada na RTP. E também já não terão grande tempo, porque esta administração cessa contrato, segundo foi dito aqui de manhã, também no final deste ano, penso eu, ou à volta disto. Relativamente ao CPN, se alienar pode melhorar o CPN. Ora, claro, depende de como se fizerem as coisas. Todas as hipóteses são possíveis. Isto não há cartas fechadas, não é? Agora, a carta que nos chegou, ou seja, o projeto que nos chegou, não é melhor de certeza para o CPN. Isso temos a certeza absoluta. Agora, se pode estudar essa hipótese, os trabalhadores, de certo, estão preparados para ouvir todas as propostas que lhe forem apresentadas e dialogar com qualquer administração sobre essas propostas e até dar ideias e até fazer sugestões. Agora, há pontos em que são linhas vermelhas para os trabalhadores. Um deles é impossibilitar o crescimento futuro. Ou seja, tem que haver área. Tem que haver área. Eu não sei que 3.000 metros é que estavam a falar hoje de manhã. Mas se me mostrarem, se forem 3.000 metros válidos, já estamos a chegar a um ponto. Mas eu não vejo naquele projeto 3.000 metros válidos. Aliás, o que eu ouvi aqui de manhã é que o que era para ser vendido até eram encostas, que não daria para construção. Olha, se não dá para construção para residenciais e hotéis, também não dá para construir estúdios.
O princípio é o mesmo, a construção civil é igual para todo tipo de edificação, nesse sentido. Relativamente à questão da migração para o digital e para o pacote capa, a questão do espaço físico não é por aí que se põe. A questão do espaço físico põe-se nos estúdios, para mim, da seguinte maneira. O espaço, é como o distanciamento social. 2 metros são 2 metros. Ou seja, se temos um estúdio de 800 metros ou de 600 metros que permite ter um cenário da dimensão que tem, por exemplo, hoje a Praça da Alegria, se pusermos um estúdio menor, também se faz televisão, claro que faz, mas não se vai fazer com a mesma grandiosidade, com o mesmo tamanho que determinados programas necessitam. Espaço é espaço. Por isso, quando vem aqui dizer, a gente consegue fazer a mesma coisa, mas em 200 metros quadrados, isto vamos passar para a nossa casa. Se temos uma cozinha de 10 metros quadrados, se a mudarmos para 4, não é a mesma coisa, mas cozinhamos na mesma. É disto que estamos a falar. Agora, é isto que nós queremos para o serviço público? Um serviço público de serviços mínimos? Confinado em caixotes? Porque o que está ali é um caixote. É meter os trabalhadores todos num caixotezinho. Vamos encostá-los ali em um canto, pôr aqui uma rede, quase uma cerca sanitária, e eles ficam ali isolados, que é para não... É o que a gente tem ali. Agora, eu ouvi também hoje de manhã que há 5 projetos. A indicação que a gente tinha da diretora do CPN é que havia mais projetos que tinham chegado fechados. Mas a gente só tem este. Ou seja, na Câmara, pelos vistos, até à data da reunião, só tinha entrado este. Por isso é a informação que temos. Muito obrigada. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Jorge Costa, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. Nós chegamos ao fim destas 2 audições de hoje com uma sensação de absurdo. Estamos a assistir a um processo em que, além das interrogações, que já por si são bastante preocupantes, há um método, um regime de governo da RTP e dos seus equipamentos, daquilo que faz o serviço público, que é aberrante. Quando os trabalhadores, os técnicos, as pessoas que fazem e conhecem as necessidades da empresa são excluídos e têm que andar a fazer de detetives para descobrir quais são os planos da administração para as suas próprias condições de trabalho futuras, para as futuras capacidades de produção do Serviço Público de Televisão, percebemos que há qualquer coisa de muito errado aqui. E o que há de errado é que estes deviam ser os primeiros a ser ouvidos acerca da qualificação destas instalações, porque não há ninguém que saiba melhor do que estes trabalhadores quais são os limites e as insuficiências atuais que deveriam ser corrigidos. E quando eles não são envolvidos, as razões que temos é para desconfiar, precisamente, de que as intenções não são responder a essas necessidades e não são responder a essas insuficiências e, pelo contrário, está em cima da mesa uma gestão puramente financeira de recursos que podem ser estratégicos para o desenvolvimento da companhia pública. E, portanto, o que eu quero dizer face a isto é que considero que o Parlamento, e pela parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é isso que faremos, deve manter uma atenção muito grande em relação a este dossiê, deve manter um canal de informação direto, exigência sobre o Conselho de Administração, mas também de grande abertura em relação aos trabalhadores que têm sido, como já aqui foi dito, tem sido a garantia de que existe informação a circular e nós hoje, se não fosse a Comissão de Trabalhadores, provavelmente não estaríamos a fazer esta audição ao Conselho de Administração, porque estávamos na ignorância destes planos, como estava toda a gente, se não fosse a iniciativa tomada pela Comissão de Trabalhadores de averiguar e de os divulgar. Em segundo lugar, sobre a questão de Miramar, eu julgo que é imperioso que a Comissão proponha ao Governo, e suponho que isso possa ser feito com o consenso de todos os grupos parlamentares no âmbito desta Comissão, que seja exigido ao Governo, tanto mais que está em funções governamentais o antigo administrador que teve a seu cargo estas matérias e, portanto, julgo que não é só do interesse do atual Conselho de Administração para demonstrar as opções de boa gestão, mas será também do interesse do atual Secretário de Estado para demonstrar que, enquanto antigo administrador da RTP,
não tomou essa opção errada e, portanto, que a Comissão, e julgo que, como digo, todos os grupos parlamentares, em função do que aqui disseram, deverão estar sintonizados sobre essa ideia, que o Governo promova uma auditoria ao processo de venda dos terrenos de Miramar. Isso deve ser averiguada a conduta da imobiliária que mediou o processo, deve ser averiguada as opções que foram feitas pelo Conselho de Administração. Sobre a questão dos precários, há evidentemente aqui uma enorme hipocrisia do Conselho de Administração, que tem nas suas mãos o poder de dar a estes trabalhadores um vínculo que seja adequado à situação transitória em que agora estão, e o Conselho de Administração vem aqui lavar as mãos e lançar para cima do Governo uma responsabilidade que também é sua. É evidente que o Governo está atrasadíssimo e é escandaloso que nesta altura do campeonato ainda não tenha carimbado a contratação destes trabalhadores precários, mas o Conselho de Administração também está em falta e não deveria, e deveria reconhecê-lo neste contexto. Finalmente, há aqui um problema de fundo, que é o do papel do CGI e o deste modelo de governação da RTP. A cada episódio que temos, às vezes ouve-se aqui no Parlamento falar de que se procura desestabilizar a RTP, de que se procura trazer sempre à colação a forma como ela vem sendo gerida. O problema não está em quem procura saber o que se passa no serviço público, porque isso é uma obrigação do Parlamento. O problema está num modelo de governação promovido pelo Bloco Central, pelo PS e pelo PSD, que já demonstrou que é um fracasso. O PSD impô-lo, o Partido Socialista adaptou-se a ele, está muito atrasado na sua remoção e é lá que está o problema. E uma das questões essenciais, só para terminar, é a necessidade, na revisão deste modelo, dar lugar aos trabalhadores no Conselho de Administração, porque já está demonstrado ao longo dos últimos anos que têm sido eles a melhor garantia de que o serviço público não fica na opacidade não fica na opacidade e que a sua gestão não fica ao largo do escrutínio democrático. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Nelson de Silva, por favor. Sim, eu depois iria passar ao Rui também, mas só queria dar uma nota sobre os precários. Sim, a solução que estes 27 pedem é uma solução intermédia. E essa solução tem sido encontrada pela RTP sistematicamente para os casos que quer. Se a RTP lhes fizer um contrato de prestação de serviços até acabe de resolver o problema, estes trabalhadores voltam a ter trabalho e voltam a ter dinheiro para comer, porque muitos já estão nesta fase. Isso foi relatado já diversas vezes ao Conselho de Administração e eles não estão irredutíveis. Mas quando há uma necessidade estratégica, eles fazem. Nós temos casos desses. Pessoas que estão aprovadas para cá e que estão à espera e que agora tiveram um CPS. Recentemente temos um caso no Porto. Por isso é que estes precários exigem a mesma solução. Porque quando o Dr. Gonçalo Reis diz aqui que não pode, pode. Claro que pode. Pode porque ele faz é quando quer. E esta é que é a grande problemática. Também porque lá está. Temos o CGI que poderia, nesta matéria, já que é o regulador, e até a própria tutela, encontrarem aqui uma solução intermédia, mas não fazem. Oi. Queria lembrar duas questões em torno deste processo e que fundamentam aqui algumas das nossas preocupações. Este processo de alienação de terrenos paulatinamente em torno de uma instalação da RTP não é coisa nova na RTP e nós temos esse exemplo que nos serve de aviso, que é as instalações do Lumiar aqui em Lisboa, onde a RTP nasceu e onde a RTP foi crescendo nos primeiros anos e que, a dado momento, se foram alienando pedaços do espaço do Lumiar e quando os estúdios se tornaram obsoletos e eram preciso renovar, chegou-se à conclusão que já não havia espaço suficiente para poder fazer fosse o que fosse, e, portanto, a decisão foi a de alienar por completo o Lumiar e encontrar uma outra solução em terrenos que, como penso todos aqui sabem, não são propriedade da RTP. E estes terrenos no Porto do CPN, que foram adquiridos há 61 anos, são, neste momento, a última grande propriedade pertença
da RTP. E, portanto, em todas as outras instalações de grande dimensão já não existe. E, portanto, se um dia a RTP precisar de crescer em terrenos próprios, só tem aqueles, mais nenhuns. E queria só levantar aqui uma outra questão, que é a Academia RTP, um projeto que nasceu no Porto, um projeto estratégico de formação de profissionais e de busca de novos projetos e de novos formatos de televisão, que nasceu no Porto, cresceu no Porto, sempre ali funcionou, e se agora se diz que o rácio de disponibilidade de instalações para o número de pessoas que lá está é muito desproporcional no Porto, é porque projetos como esse foram encerrados e, portanto, uma dimensão estratégica que é da formação de novos profissionais e de fomento da indústria criativa desapareceu também no Porto e gostaríamos que pudesse voltar e voltasse a ocupar as instalações que já ocupava, e então aí se calhar o rácio de ocupação seria muito diferente. Muito obrigada. Há sempre várias formas, há duas formas de diminuir os rácios. Ou é aumentar o denominador ou diminuir o numerador. E, portanto, acho que o Conselho de Administração está a jogar um pouco com isso. Finalmente, temos agora a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Senhora Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Presidente, e também de uma forma muito breve. Eu penso que há já aqui um conjunto de questões que foram abordadas e penso que também já perceberam que partilhamos aqui preocupações e que partilhamos opções de futuro em relação à RTP, nomeadamente ao Centro de Produção do Norte. E que foi efetivamente importante também ouvir aqui os representantes dos trabalhadores para que possamos perceber, primeiro, como não houve o envolvimento que deveria ter havido logo desde o início. Qualquer envolvimento que possa ser feito futuro é um envolvimento que vem com atraso. Até porque já houve, quanto mais não seja, opiniões trocadas ou algumas opções feitas que foram feitas sem consulta dos trabalhadores. E essa é uma matéria. E, naturalmente, que importa em todo este processo que aqueles que vão ser os principais atingidos, digamos assim, por qualquer mudança no Centro de Produção do Norte sejam efetivamente envolvidos. Sendo que, sobre esta matéria, o que nós entendemos é que não é a alienação de terrenos que resolve os problemas da RTP ou que resolve os problemas do Centro de Produção do Norte. Sejam eles problemas de ordem financeira. Então falemos do modelo de financiamento da RTP e falemos das necessidades de financiamento da RTP para fazer face ao conjunto de despesas que terá para cumprir as suas funções enquanto rádio pública e televisão pública. Também queria aqui colocar, porque colocamos na reunião, na audição com o Conselho de Administração, a questão da rádio, porque é também um setor que é muitas vezes esquecido e que sabemos também, e estivemos também no Centro de Produção do Norte, mas também já visitamos as instalações de Lisboa e sabemos bem como a rádio é normalmente aquele que tem mais desinvestimento e que precisa obrigatoriamente ter um investimento significativo para poder também cumprir aquelas que são as suas funções. E também, naturalmente, que será o momento de reflexão relativamente à forma de organização da própria RTP, o modelo de governação, chamemos-lhe o que quisermos, o PCP sobre isso está perfeitamente à vontade, nunca esteve a favor da criação do CGI, sempre rejeitamos toda a forma como isto se organizou, como rejeitamos também que o CGI e outros órgãos que tal sirvam neste momento de desculpa para que tanto o Conselho de Administração como o próprio Governo se desresponsabilizem de responsabilidades que têm nesta matéria, seja em relação aos terrenos, seja em relação aos trabalhadores da RTP, porque a resolução do problema dos trabalhadores com vínculos precários da RTP, que já se arrasta há 3 anos, é uma questão política. Não é uma questão técnica, não é uma questão jurídica, é uma questão de vontade política de garantir àqueles trabalhadores e a todos os trabalhadores que respondam a necessidades permanentes dentro da RTP um vínculo efetivo, rejeitando qualquer tipo de vínculos precários. Como também não é admissível que, tendo, entretanto, sido desenvolvido o próprio PrevPAP,
a RTP continuasse a recorrer à contratação de trabalhadores com vínculos precários para responder a necessidades permanentes que a empresa tem. Aliás, é muito fácil perceber que sem os trabalhadores com os vínculos precários que lá estão todos os dias, a RTP objetivamente não funcionava e não fazia emissão, e como tal eles têm é que estar vinculados à empresa, e já agora também com possibilidade e o direito de progressão na carreira, que é também um direito dos trabalhadores da RTP que não tem sido cumprido. Mesmo para terminar, eu queria só que respondessem, se possível, ou que aprofundassem a questão que nós colocamos, é que quais podem ser as consequências para o Centro de Produção do Norte se esta alienação se verificar. Nós temos mesmo muitas preocupações na capacidade produtiva futura e na sua expansão, no seu alargamento em relação ao Centro de Produção do Norte, se esta alienação de terrenos se verificar. Não temos experiências positivas de alienação de terrenos públicos, nomeadamente na RTP, e queríamos também ouvir da parte da Comissão de Trabalhadores essa opinião ou essa reflexão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar para o encerramento. É a vossa última intervenção hoje nesta audição. Portanto, por favor, tenha a palavra. Pronto, em primeiro lugar, agradecer por nos terem feito este convite e por estarmos aqui a poder dar a nossa opinião, uma vez que muitas das vezes na empresa não nos é permitido pelo Conselho de Administração estar nas decisões. Respondendo já à deputada Diana Ferreira, obviamente se confinarmos o CPE naquele cantinho e quando quisermos expandir, quando houver a necessidade de expansão, quer por necessidades tecnológicas, quer por necessidades de aumento de produção, teremos que mudar de sítio. Pronto. E essa é a consequência óbvia, porque da maneira que aquilo está confinado não dá para isso. Outra questão que eu queria falar e que acho que é importante e que vem de encontro ao que acabamos também de ouvir nas últimas intervenções, é que de facto nós temos que andar sistematicamente a mendigar e a fazer de Sherlock Holmes para conseguir alguma informação. Porque as organizações, as ORTs na RTP neste momento atravessam um período difícil, porque elas são ouvidas o mínimo possível e o institucionalmente exigido, obrigatório. A prova disso é que tivemos um processo de avaliação que o Conselho de Administração tentou fazer sem ouvir os sindicatos. Tivemos agora no grupo de crise, a Comissão de Trabalhadores não integrou o grupo de crise para a pandemia. Obviamente que arranjamos uma forma alternativa de comunicar com os trabalhadores, criamos um boletim e esse boletim sai semanalmente, onde a gente faz face a algumas preocupações dos nossos colegas, mas esse processo de afastamento das ORTs é muito complicado. Numa empresa destas, as ORTs não serem participativas torna tudo mais complicado, mas de outra forma também nos torna mais alerta. E esse alerta que nós temos estado, nós vamos continuar a estar, vamos continuar a querer desenvolver e se calhar até duplicar. Seria muito mais fácil se os seus deputados nos ajudassem a estar legitimados pela lei para estar nesses organismos e sermos ouvidos em representação de 1.700 ou de 1.800 trabalhadores, como tem a RTP neste momento. Muito obrigada, Nelson de Silva. Agradeço, em nome de todos os senhores e senhores deputados desta Comissão e da própria Comissão, agradeço ao Nelson de Silva, à Isabel Moreira, que está ali atrás, ao Rui Sá, a terem participado, ajudado a esclarecer algumas coisas. Depois destas duas audições, sabemos todos que algumas coisas foram esclarecidas, umas para bem, outras para mal, algumas que não ficaram de todo esclarecidas e seguramente surgiram muito mais matérias, que todos nós sentimos necessidade de esclarecer. Como se sabe, a RTP tem uma importância vital para o país e, particularmente, é uma obrigação desta Comissão Parlamentar acompanhar todos os assuntos significativos da sua existência e também da sua prestação para o serviço público. Nessa medida, vamos continuar a trabalhar neste assunto, quer cada um dos grupos parlamentares, como é a sua prerrogativa, quer a própria Comissão vai tomar iniciativas de recolha de informação que possam levar ao esclarecimento cabal
de algumas questões. Dúvidas só por si não é ofensiva, as dúvidas muitas vezes, as questões muitas vezes têm explicações simples mas elas têm que existir para que possamos todos nós descansar e ter a consciência de que o assunto está a ser bem conduzido. É isso que nós pretendemos é que a RTP funcione bem, a RTP, o Centro de Produção do Norte, que, tal como em todo o resto do país, que tenha uma boa performance, uma performance eficiente e que tenha, de facto, aquilo que esteja à altura do serviço público e esteja à altura daquilo que é o relacionamento correto com os seus trabalhadores. Por isso, mais uma vez, agradeço a todos. Desde de manhã que estamos aqui todos nestas audições, agradeço aos senhores e espero que tenhamos a oportunidade de ir falando sobre assuntos que, porventura, mais agradáveis que este que nos traz aqui hoje a esta audição. Muito obrigada a todos e dou por encerrada a audição da tarde e a reunião da Comissão. Muito obrigada.